Bem, pessoal, falando de sintoma estranho que pode ser explicado por uma pneumonia no paciente idoso, né? Muita gente não sabe disso, eu vou explicar para vocês por que isso acontece, né? No processo natural de envelhecimento, uma série de partes do nosso corpo ela modifica, né? Isso, o sistema imunológico é muito claro, né? Quanto mais a gente envelhece, maior chance a gente tem de ter infecções graves, né? Por isso que a gente vê tanto idoso morrer por pneumonia e outros tipos de infecção, né? Além disso, né? O nosso sistema de aviso do corpo é uma coisa muito legal, muda também, né? Tanto por causa desse processo, mudança da nosso sistema imunológico de defesa, né? Que é o que faz a gente ter febre, faz a gente ter uma série de comportamentos, né? Por causa das citocinas, né? Como também o aviso relacionado à dor. Nossa parte periférica, os receptores de dor, eles modificam, né? A própria fiação que manda o aviso do corpo para o cérebro, ela modifica. Então, muitos idosos têm quadros que classicamente eram para ter dor sem ter. É comum a gente ver paciente com infartando sem ter tanta dor, sendo idoso, né? Diabetes também faz isso, né? E no caso da pneumonia não é diferente, né? A pneumonia do idoso, ele tem características muito diferentes. E um sintoma muito comum do paciente ter uma pneumonia grave, quase sem outro sintoma, é a confusão mental. Eu vou explicar para vocês porque isso acontece, né? Como eu sou neurocirurgião, vira e mexe, a gente pega pacientes com quadros confusionais, que a família fica preocupada de ser um tumor cerebral, de ser um aneurisma, de estar tendo AVC. E quando esse paciente chega para fazer investigação, muitos deles chegam na emergência ou chegam no consultório, quando você vai fazendo uma bateria de exames, que a gente sabe que confusão mental tem muita motivo de um paciente ter confusão mental, né? Quando a gente fala na população idosa, aumenta mais ainda a chance, porque ele é mais sensível a variações do corpo e muitas vezes ele tem doenças com poucos sintomas, né? E uma das causas comuns da gente encontrar pacientes que chegam achando que está tendo tumor, está tendo AVC, quando faz o check-up é a pneumonia. Porque o que é que acontece? Como esse idoso, né, tem um quadro respiratório agudo, todo mundo imagina o quê? Que é tosse, com secreção, febrão, prostrado, né? Só que o idoso ele é mais sensível a algumas alterações e muitas vezes outras alterações não aparecem com tanta intensidade. No caso, é comum encontrar às vezes paciente com pneumonia sem febre, justamente por causa dessa modificação do sistema imunológico. Uma pneumonia às vezes grande, que se fosse uma jovem, de dor, né? E até que sem tanta alteração, né? E muitas vezes ele às vezes tem quadro respiratório mesmo, aquela tosse crônica, tudo isso que confunde o familiar, porque ele está sempre meio tossindo, a família não dá tanta relevância àquele tema, né? Então é muito importante você identificar se o idoso está com confusão mental, levar logo na emergência, né? E muitas vezes você vê pacientes que às vezes têm quadros meio demenciais ou tem outras doenças que dão uma alteração cognitiva, mas piorou. Se piorou, alguma coisa não está legal. Pode ser uma pneumonia. Então, tanto pacientes que estão normais cognitivamente, com mais idade, e têm uma confusão mental, tem que se investigar quadro infeccioso, em especial a pneumonia, como pessoas que às vezes já têm o basal dele uma alteração cognitiva, por causa de um quadro demencial, por causa de Alzheimer, e piorou de forma aguda, tem que procurar também. E esses pacientes que já estão com quadro demencial são às vezes mais difíceis, porque eles não verbalizam o que estão sentindo. Então, tem que ficar atento a isso. É um sintoma estranho, mas é bem frequente de acontecer. Espero que tenha ajudado.